Bom dia a todos, a P1 já está corrigida. Esse vídeo aqui eu vou tentar resolver a P1 com vocês, ok? Vamos lá. A P1 está aqui. A primeira questão era sobre o cartucho do Game Boy. Começa com 4 perguntas aqui de múltipla escolha. As 4 perguntas têm a ver com o texto, obviamente. E vamos lá. Na prova de vocês, só uma observação, elas podem estar em ordem diferente e as opções podem estar embaralhadas diferente, ok? Então, a primeira questão aqui na minha prova é: qual o melhor tipo de memória RAM para o cartucho? Bom, ele diz aqui que a RAM ela é utilizada para os save games, né? Então tá aqui, é uma memória de 4K bytes e ela é usada basicamente para save game. Então, vamos lá. Um detalhe importante é que esse cartucho tem uma bateria. Essa bateria é justamente para que a RAM não perca o conteúdo. Então, no finalzinho ali do texto, ele diz que tem usuários que reportam que o cartucho continua a funcionar mesmo após muitos anos e com o progresso salvo. Se o progresso é salvo na RAM, então obviamente a bateria tem que manter a RAM alimentada. Isso leva a duas coisas muito importantes, né? Primeiro que essa memória precisa de bateria, então ela é volátil. Com isso a gente já descarta, por exemplo, a flash, ok? A flash não é uma RAM, ela é uma ROM, ok? E segundo que precisa de bateria, então provavelmente é uma das outras aqui. A iRAM, até existe uma memória chamada iRAM, mas ela foi fabricada por tempo muito curto pela Intel, então isso aqui foi, na verdade, um chutezinho, não tem nada a ver. A DRAM, a SDRAM, que é a DRAM síncrona, e a DDR são todas memórias baseadas em capacitor, ok? Se ela é baseada em capacitor, obviamente você precisa do ciclo de refresh, então não cabe alimentação por bateria. A bateria ia durar muito pouco, porque você tem que ficar fazendo refresh toda hora. Sobrou pra gente a SRAM, que é a memória RAM estática, né? A memória RAM estática, ela gasta energia na hora que você troca os dados, porque aí você está chaveando os transistores que formam as portas lógicas, que formam os flip-flops que estão dentro dessa memória. Então a opção correta, o melhor tipo da RAM é a SRAM, memória RAM estática. Segunda pergunta aqui: qual é o tamanho da palavra de memória enxergada pelo processador? Também está aqui no texto, né? Ele está dizendo bem no começo aqui, ó, barramento de dados de 8 bits. Para não ficar tão simples assim, está escrito como 1 byte, ok? Então 24 bytes não, 32 bytes não, 64 bytes não, 16 bytes não, 4 kilobytes muito menos. Então, resposta correta, 1 byte, palavra de memória. Terceira pergunta: qual o melhor tipo de memória ROM para o cartucho? Esse aqui já é um pouquinho mais sacaninha, né? Flash SPROM não existe, E2PROM existe, PROM existe, EPROM existe e MROM também existe. Então, já descarta a SPROM, que não tem nada a ver, ficam as outras. Bom, esse cartucho aqui, a sacada para resolver essa questão esse cartucho vendeu muitas cópias, tipo 35 milhões de cópias do Tetris e 23 milhões de cópias do Pokémon. Isso significa que vale a pena para a Nintendo pagar o custo das máscaras e fazer a ROM já com conteúdo, ok? Porque isso vai sair mais barato e a memória é mais rápida do que as outras. Então a resposta correta seria MROM, de Masked ROM, que o conteúdo já vem gravado de fábrica. Então a resposta aqui correta, MROM. Professor, mas daria para usar EPROM, ou APROM, E2PROM, ou até mesmo a Flash? Daria, só que aí o cartucho ia custar muito mais, porque essas memórias têm que ser programadas. Então você teria o custo não só do componente em si, que é mais caro do que uma MROM, nessa escala de fabricação, obviamente, mas teria o custo também de gravar o cartucho na linha final de fábrica, o que tornaria o cartucho muito mais caro. Então, para a Nintendo, em termos de custo e de velocidade e de consumo de energia, obviamente, é muito melhor ter uma MROM, por causa do volume, ok? Próxima questão aqui: quantas palavras o processador é capaz de endereçar? Está aqui também, né? O processador tem 16 linhas do barramento de endereço.
Se ele tem 16 linhas, ele pode endereçar 2 na 16 palavras, o que dá 65.536. Não tinha pegadinha aqui, ok? Então todos os números são potências de 2, então não precisava fazer os cálculos exatamente corretos, né? Bastaria você ir multiplicando aqui até chegar no 2 na 16, você ia ver que esse daqui não é 2 na 16, ficaria nesse aqui. Então 65.536, resposta correta. A próxima questão aqui, você precisava desenhar os componentes. A ideia principal é que você desenhasse os 3 símbolos dos 3 tipos de memória que tem nesse cartucho. Lembrando que tem a RAM, a ROM e um registrador. Eu não desenhei à mão, obviamente, eu fiz o gabarito aqui usando o Logic, então já vou abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir o outro aqui. Os símbolos de entradas aqui estão aqui. Então, no caso do registrador, você precisava desenhar uma entrada, uma saída, um write enable, tem que ter um write enable, pode ser um load também, não tem problema. Um clock, o registrador tem que ter clock, e tem que ter também um enable. Esse enable aqui ele é opcional, na verdade. Se você colocou um buffer 3-state na saída, você não precisa desse enable. Se você usou o multiplexador para escolher a saída, também não precisa desse enable, só precisa do write enable, ok? Deixa eu só pegar aqui os critérios de correção que eu usei, para já falar para vocês. Tá, para essa questão, vale meio ponto cada um dos 3 elementos aqui. Você esquecer alguma das entradas, você desconta 2,02. E se você esquecer mais de uma entrada, desconta 0,3. Se você fizer alguma coisa muito absurda, que eu já vou explicar aqui nas outras 2 memórias, aí é 0 nesse meio ponto correspondente ao elemento. Então cada elemento aqui vale meio ponto. Por exemplo, no registrador, uma coisa absurda é você botar endereço. Se você botou a entrada de endereço no registrador, não vai dar certo, ok? Registrador não tem endereço, esse registrador é de uma palavra só, então ele não tem endereço mesmo. Se você não botou a entrada, por exemplo, também é um erro, mas não é um erro absurdo, então você só perderia os pontos relativos a essa entrada. É importante colocar o tamanho de todas as entradas aqui. No Logic, obviamente, não dá para ver, mas se a gente abrir internamente esse cara aqui, você vai ver que todas as entradas têm tamanho. Então, no desenho manual, você tem que botar o tamanho de todas as entradas aqui. As de 1 bit, obviamente, não precisa. Quando só tem um fio, a gente assume que tem 1 bit. As que são barramento, tipo a entrada e a saída, tem que ter tamanho. No caso do registrador, a entrada e a saída são de 8 bits, o restante é tudo de 1 bit. O clock ele é aceito se você colocar ou não o símbolozinho, que é aquele sinalzinho que tem aqui, que é um triângulozinho invertido, ok? Não precisa escrever clock também. Bom, segundo elemento de memória aqui é a ROM. A ROM ela tem só o endereço. Esse endereço da ROM ela é de 16 bits, porque ela ocupa todo o espaço de endereçamento, segundo o enunciado, e a saída ela é sempre de 8 bits. Existe um Output Enable, mas também cai no mesmo caso. Ele é opcional. Se você não colocar, você precisa escolher a saída com buffer 3-state ou com multiplexador. Se você colocar o Output Enable, você não precisa colocar nem 3-state nem multiplexador na saída, porque aí o barramento, assume-se que o barramento de saída ele já é 3-state. Outro nome para esse Output Enable, que também tem aqui no registrador, é Chip Select. Tem muita gente que viu aí, leu no livro como Chip Select, que é CS, e usou o CS, também é aceito. É aceito tanto ativo alto quanto ativo baixo também, isso depende da escolha que vocês fizerem. A MROM não precisava colocar o tamanho dela aqui dentro, mas quem colocou o tamanho eu considerei também como ponto extra. O último elemento de memória que tinha que desenhar nessa questão é a SRAM. A SRAM tem entrada de endereços. A entrada de endereço da SRAM ela tem 12 bits, porque elas são todas de 4 KB a SRAM. A saída tem 8 bits. Ela tem que ter um write enable, porque a RAM aceita escrita. Tem que ter um clock. Tem que ter uma entrada de 8 bits, com o que você vai gravar na SRAM. E o enable, que também age da mesma forma. Então, se tem barramento state ou multiplexador na saída, não precisa desse enable. Dúvidas comuns aqui, erros comuns. Por exemplo, colocou entrada, clock ou write enable na ROM, é 0 nessa memória, tá bom? ROM, obviamente, não tem write enable. Se você botou write enable na ROM, você precisa reler o capítulo de memórias do livro.
Por que é diferente aqui enable, output enable e enable, né? Esse enable aqui eu fiz de uma forma que, nesse caso aqui da mROM, ele não desabilita a ROM, ele só desabilita a saída. Então a ROM continua procurando o dado no endereço que você coloca aqui. Então eu chamei de output enable. Já no registrador e na RAM, ele desabilita mesmo. Então, se você botar 0 aqui nos meus enables, esse registrador e essa RAM aqui, elas simplesmente não vão aceitar nem escrita, nem leitura, nem nada. E a saída, obviamente, vai para tree state. Ok? Vamos voltar lá para a prova. Eram esses 3 itens que tinha aqui. Tem o enunciado da próxima questão com mapeamento de endereço. Tem uma pequena pegadinha nesse mapeamento de endereço, mas eu aceitei quem não caiu na pegadinha. Ok? Vamos lá então na próxima questão. Deixa eu já pegar aqui. Próxima questão tem 2 maneiras de resolver. Eu já vou resolver da maneira como deveria ser. Você tem as memórias aqui. O registrador é o único que eu não botei o tree state na saída, porque eu preciso dos 2 bits menos significativos dele para endereçar as memórias RAMs, ok? Mas basicamente ele é ligado no write enable, no clock, a entrada, enfim, o clock, tudo bonitinho aqui. A saída é a mesma para todo mundo, só que ele tem uma saidinha extra aqui, que é um barramento que eu chamei de sreg10, que são os 2 bits menos significativos do registrador. Repare que ele recebe, não recebe endereço, né, esse registrador, mas ele recebe um erreg aqui, que vai habilitar esse registrador. Então se o erreg for 1, ele aceita o write enable, então ele pode escrever, e ele vai também botar na saída o que tem aqui dentro dele. Se o erreg for 0, simplesmente a saída é tree state, olha o bufferzinho tree state bem aqui, ok? Mas ele continua colocando as saídas dos 2 bits menos significativos, e ele não aceita mais write enable caso o erreg for 0. Já a mROM, ela recebe todo o endereço, então do 15 até o 0, dá 16 bits, e ela tem um enable chamado EROM, que só coloca a saída em tree state. Por que isso é importante, né? Se esse cara está botando alguma coisa na saída, esse cara está botando alguma coisa na saída, você fechou um curto-circuito. Então, de alguma forma, você precisa decidir qual desses elementos vai colocar o dado na saída. Eu escolhi fazer por tree state, então aqui no registrador eu coloquei ele explícito, porque eu preciso dessa saidinha dos 2 bits, mas nos outros eles estão dentro da memória. Então eu já coloquei output enable, se ele é 0 a saída está em tree state, se ele é 1 a saída é exatamente a palavra de memória que tem nesse endereço. Ok? Nas 4 memórias aqui, elas recebem os 12 bits menos significativos do endereço, todos iguais, recebem write enable para todo mundo, recebe o dado de entrada, assim como o registrador, para todas elas aqui, mas recebe o clock também, né, todas elas aqui, mas cada uma delas tem um enable diferente aqui. Vai do ERAM 0 até o ERAM 3. Se esse enable aqui for 0, significa que a memória não aceita o write enable, então ela não escreve o que tem na entrada, no endereço, e a saída está em tree state. Se esse enable for 1, significa que a memória aceita o write enable, caso ele tenha, e ela coloca o dado na saída. Bom, o que eu tenho que fazer agora é garantir que só um desses elementos vai ser selecionado de acordo com o mapeamento de endereços que tinha no enunciado lá. E isso é feito por esse circuito que está aqui, ó. Como é o funcionamento desse circuito? A primeira coisa que eu recebo é todos os endereços. Se todos os endereços forem 0, essa porta na hora aqui ela vai dar 1, o que significa que eu tenho que habilitar o registrador, ok? Aqui embaixo eu ainda vejo os endereços de 15 a 12. O 15 a 12, vou voltar aqui no PDF, no enunciado, ele é exatamente esse F aqui, ó. Então, se os endereços de 15 a 12 forem 1, que são esses 4 aqui, essa porta aqui ela vai dar 1, ok? Já vou falar sobre esse raminho negado aqui. E aí eu aciono o decodificador das memórias RAMs, ok? E qual das memórias RAMs que eu vou ativar depende aqui do seletor desse decodificador, depende então dos 2 bits menos significativos do registrador que está lá em cima. Então eu chamei de sreg10, chamei de sreg10 aqui também. Então, caso essa porta esteja habilitada, eu vou habilitar o endereço aqui em cima para vocês verem. Agora no momento aqui, como o endereço está tudo 0, se vocês verem o verdinho aqui, está habilitado o registrador. Eu vou mudar aqui o endereço, eu vou botar F e, sei lá, 1 aqui. Vou botar F1, ok?
F1, Enter, e aí o que vai acontecer aqui? Bom, os endereços não são mais todos 0, então ele desabilitou o registrador, ele habilitou essa porta aqui e é 1 o decodificador. O enable do decodificador, se ele é 1, ele liga a saída indicada pelo sreg10. Se ele for 0, ele desabilita todo mundo, aí todo mundo é 0, ok? Então nesse caso aqui, como eu estou no endereço F001, ele vai habilitar o decodificador aqui. Como o sreg é 00, ele habilita IRAM 00. Então está aqui a IRAM 00 habilitado. Bom, mas para que é esse cara aqui, né? essa última porta lógica? Essa última porta lógica, ela verifica exatamente o endereço F e tudo 0. Essa é a pegadinha que eu falei para vocês. Se vocês olharem aqui, a RAM ela não começa no F000, isso ainda é ROM. A RAM começa no F001, ok? Então esse cara aqui ele detecta justamente o endereço F e tudo 0 e ele desabilita essa porta. Então se eu mudar o endereço lá em cima, deixa eu clicar aqui, para F e tudo 0, Enter aqui, aí essa porta aqui faz com que ela seja desabilitada. Okay? Então ela vai ser, o decodificador vai ser desabilitado e aí todas as RAMs estão desabilitadas. Bom, se essa porta aqui, que indica que eu tenho que habilitar uma das RAMs, e essa porta aqui, que indica que eu tenho que habilitar o registrador, estiverem ambas em 0, o que acontece é que eu estou na ROM, então eu habilito a ROM. Aí vem essa NOR aqui, que significa que se os dois forem 0, ou seja, não estou nem no endereço 0, nem no endereço começado por F e nem no endereço começado por F e tudo 0 aqui. Então, na verdade, o endereço não começa com 0, o endereço não começa com F e o endereço ele é, na verdade, o F e tudo 0. Ele também entra nesse caso. Então, nesse caso, eu habilito a IROM, que basicamente é todos os outros endereços que não são 00 ou do F001 até o FFFF. Bom, essa pegadinha aqui eu não considerei. Então, quem não considerou essa parte aqui, ou seja, considerou que as RAMs são mapeadas a partir do endereço F000, eu também considerei como 100% certo. Ok? Tem outras formas de fazer, formas que eu considerei como errada, né? Algumas formas que eu considerei como errada. Por exemplo, você usar um decodificador gigante cuja entrada é 16. Esse decodificador vai ter 65.536 saídas. Isso não é viável, esquece, isso não rola, ok? Quem usou cascateamento de multiplexador, ok, aí ganha um ponto integral. Sobre a pontuação dessa questão, ela valia 4 pontos. Obviamente, a questão é sobre endereçamento, então o que conta, na verdade, é esse circuito aqui, essa circuitaria aqui toda, para selecionar e, obviamente, a ligação correta. Mas a ligação correta, ela tem somente um ponto na questão. Então, a ligação correta das memórias ela vale 1 ponto. Os outros 3 pontos é a seleção do enable para RAM, vale 1 ponto, que é basicamente esse MUX aqui, deixa eu mostrar de novo, que é basicamente esse multiplexador aqui, ok? Com o enable, não vale sem o enable. Mais 1 ponto para o endereçamento da ROM, que basicamente é por exclusão, então se você não está selecionando nem a RAM e nem o registrador, seleciona a ROM. E mais 1 ponto para a seleção do registrador. O registrador muita gente conseguiu, né? A ROM vários conseguiram, esse multiplexador vários conseguiram, mas aí selecionar esse decodificador no momento correto foram poucos de vocês que conseguiram fazer. Bom, vamos lá para a próxima questão. Então tá lá os 4 pontos dessa. A prova aqui mudou drasticamente, né? Agora ela passou para registrador, o foco da questão, saiu de memórias e foi para registrador. Apesar do assunto ter vindo antes na disciplina, ela deixei por último, é o registrador. É um Linear Feedback Shift Register que é usado de verdade, sempre tem, né, dentro de algum dos processadores, às vezes tem mais de um. E a ideia é, primeiro, você identificar a sequência que esse Linear Feedback Shift Register gera. A sequência é bem simples de gerar, tem 2 sequências, uma delas começada no 000, a outra você poderia chutar qualquer número que não seja 000 e ela tem 15 dígitos, e aí é só você fazer o shift desses dígitos aqui usando o SHOR, né?
Eu não vou colocar a sequência toda aqui, mas vou falar alguns números aqui. Se você começasse no 1, ela começaria no 0001, depois 0010, depois 0100, 1001 e assim por diante. Ela tem uma sequência de 15 elementos. Ganha meio ponto quem colocar as duas sequências. Não era necessário dizer que a sequência 0 não gera uma sequência pseudo-aleatória, porque isso está no próximo item. Ok? Bom, o próximo item era você construir esse cara. Tem várias maneiras de construir esse cara, mas o mais fácil é você usando flip-flops tipo D aqui. Tem 3 coisas que são avaliadas aqui. Essa questão valia 2,5, né, 2 pontos e meio, sendo que meio ponto é você colocar essa shore no lugar correto. Então, se você colocou ela ligada nas saídas do B3, aqui, do B3 e do B2, e a saída dessa porta você ligou ela corretamente na entrada serial aqui, já ganhou meio ponto. Outro meio ponto é o reset, né? Se vocês olharem esse reset aqui, deixa eu selecionar a linha de reset aqui, acho que é mais fácil colocar um no reset que aí vocês enxergam. Esse reset, ele dá reset, 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 só que no último que ele dá preset. Ele está ligado aqui em cima, ó, no preset, não no reset. Por quê? Eu estou forçando ele para 0, 0, 0 e 1. Poderia ser qualquer coisa, só que você não pode resetar o Linear Feedback Shift Register para tudo 0, porque senão ele vai gerar uma sequência inútil. Então, colocar o reset no lugar correto valia mais meio ponto. Uma outra coisa era o enable aqui. Tipo, esse enable, se ele for 0, no caso da minha implementação aqui, se ele for 0, o flip-flop recebe a própria saída do flip-flop. Então, o que acontece é que o flip-flop, a cada ciclo de clock, ele está mostrando sim, só que ele vai mostrar a própria saída. Então, ele não muda, ok? Já se o enable for 1, o que vai acontecer é que ele vai mostrar fazendo shift. Então, esse flip-flop mostra a saída desse, esse mostra a saída desse, esse mostra a saída desse, e esse daqui mostra a saída da shore. E aí ele vai mudar, então ele vai indo para cá esses dados. Nessa implementação aqui, esse aqui é o B0, tá bom? B0, B1, B2 e B3. Colocar o enable correto valia mais meio ponto. Você podia usar um flip-flop com enable, mas se você não mostrou como é feito o enable por dentro do flip-flop, aí eu descontei 0,1. Então você ganhou só 0,4 se você botou o enable correto, mas usou um flip-flop com enable e não mostrou como é feito o enable. Nesse caso aqui, eu não usei um flip-flop com enable, então eu mostrei claramente aqui o multiplexador fazendo o próprio enable. Bom, essas 3 coisas, o reset, o enable e a shore, valia meio ponto cada uma, então somava 1,5. E qual é o outro item que vale o restante dessa questão, que é 1 ponto? O outro item que vale 1 ponto dessa questão era o desenho do registrador como visto pelo usuário. Esse desenho de como visto pelo usuário é bem simples, ele é uma caixinha praticamente. Deixa eu achar aqui. Ele é uma caixinha praticamente, deixa eu botar vocês aqui de novo. Tá meio pequeno aqui, mas a ideia é que esse cara aqui, ele expõe o enable, o reset e a saída, e mais nada, ok? Pode desenhar o clock? Pode, obviamente tem que ter a entrada de clock, mas como eu disse no enunciado lá, você não precisava desenhar o clock, ok? Em algum lugar aqui estava dito, você não precisava desenhar o clock. Mas externamente ele recebe o clock, o reset e o enable ativo alto, era só isso. Se você expôs a entrada, por exemplo, não rola, tá bom? Você perdeu o ponto por isso. Se você expôs a entrada ou saída serial, também não rola. O componente externo ele só tem que ter reset, enable e a saída paralela, ok? Então, mostrando aqui de volta, tem a saída paralela, essa saída de 4 bits, reset de 1 bit, enable de 1 bit e mais o clock, que nesse caso eu deixei implícito. Bom, era isso, eu espero que vocês tenham ideia do que era para ter feito na prova, mesmo quem errou. Teve gente que foi muito bem, teve gente que foi bem mal. Sugiro que quem foi mal dê uma lida nos assuntos. Enfim, se você acha que a correção não foi feita de acordo, você tem que ir na Secretaria do PCS e preencher uma requisição de revisão de prova. Tem um formulário específico para isso.
As revisões do PCS são feitas por escrito e não necessariamente sou eu que vou rever a sua questão. Se for uma coisa, por exemplo, professor, você somou errado um ponto, ou você esqueceu de corrigir um pedaço, aí beleza, sou eu. Mas se você discordar da minha correção, normalmente é outro professor que vai rever, porque não faz sentido eu avaliar você 2 vezes, provavelmente minha avaliação vai ser a mesma. Era isso, gente, então qualquer dúvida, por favor, me pergunte em sala. Até mais.